Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Essa é a quinta aula da série Diodos Semicondutores. Aplicações de diodos. Aqui a gente tem uma configuração em série do diodo, onde numa malha fechada a corrente é a mesma. Então aqui eu tenho a mesma corrente para eles, mesma corrente. Tem uma queda de tensão em cima desse diodo, uma queda de tensão em cima do diodo e uma queda de tensão em cima do resistor. Posso estabelecer todos os elementos, os valores aí, por exemplo, a tensão do diodo e a corrente do diodo, usando as leis de Kirchhoff e Ohm. Desse circuito, a gente pode estabelecer uma reta de carga, né, que vai mostrar todas as condições de corrente, da corrente do diodo, para as aplicações da tensão sobre o diodo. Então, eu tenho dois pontos estabelecidos daquele circuito lá, que são a fonte e a resistência, que vai me fornecer a corrente do diodo. E tem um outro ponto aqui, que é um ponto na tensão sobre o diodo. Estabeleço uma reta sobre a curva do diodo. Cada diodo tem uma curva específica e vou saber em todos esses pontos aqui como será o funcionamento do diodo. Esse ponto aqui é chamado ponto quiescente, que é o cruzamento da curva do diodo com a reta de carga, e ele especifica, né, uma corrente do diodo e tensão do diodo particular para cada circuito. Então é aqui que tem essa corrente e essa tensão sobre o diodo. As aproximações que a gente vai utilizar do diodo. Para a polarização direta, a gente vai utilizar, então, para o diodo ideal, tensão igual a 0 para germânio, silício e 0 para germânio. Aproximação com tensão para o diodo, a gente vai colocar 0,7 para o diodo de silício e 0,3 para o de germânio. E na polarização reversa, né, para ambas as configurações, a gente tem a tensão da fonte igual à tensão do diodo e a corrente do diodo igual a 0. Na polarização reversa. O mesmo diodo, o mesmo circuito, e verificar como na polarização direta e verificar o seu funcionamento, eu vou ter que levar em conta para aquela aproximação onde eu tenho uma queda de tensão no diodo, vou ter que levar em conta então a tensão de 0,7 aqui, para esse circuito. Na polarização reversa, né, não há condução, a tensão do diodo é a própria tensão E, que são a própria tensão que estão nesses dois terminais aqui, ó. E a corrente do diodo é igual a 0. Em um circuito qualquer, né, por exemplo, nesse circuito, eu vou utilizar aqui a aproximação que eu tenho queda de tensão, senão eu não vou ter nenhuma queda de tensão V0 aqui. Então a aproximação nessa de queda de tensão do diodo de silício vai me fornecer um V0, esse V0 aqui igual a 0,7 volts. Se eu for analisar a corrente que passa no diodo, as correntes que passam no diodo aqui, vou verificar que ela vai ser a corrente principal que está aqui, que é dividida em duas. Por quê? Porque eu tenho as mesmas características para o diodo de silício. Ambos são de silício aqui, então 0,7 volts. Eu vou ter aqui que o ID1 e o ID2 é igual a ID dividido por 2. Então aqui eu tenho metade da corrente passando para cada lado. Lei de Kirchhoff das correntes, os nós. Para o diodo em corrente alternada, que interessa para a gente. Até agora a gente viu corrente contínua. O que interessa para a gente é corrente alternada. Tá? Se eu pegar, então, e colocar uma fonte de corrente alternada, onde eu tenho aqui
uma senoide para esse circuito. Então tem uma senoide aqui, ó, né? Onde eu tenho aqui uma tensão VM máxima de pico positivo e uma VM máxima de pico negativo, né? Com o diodo disposto em série no circuito, dessa maneira que está aqui, ele vai passar toda essa parte onde eu tenho a polarização direta dele. Então, onde eu tenho a polarização direta dele, ele passa a tensão. Quando ele entra na polarização reversa, essa parte aqui de polarização reversa, né, o diodo está sendo polarizado nesse sentido. E nesse sentido aqui, ele não conduz. Então, eu não tenho nenhuma condução aqui, dessa outra parte do meu circuito. Então, em corrente alternada, a gente tem que analisar, então, as duas partes do circuito. Tanto a parte de condução positiva, quanto a parte de condução negativa, olhando o funcionamento do diodo. Aquele circuito que a gente mostrou, que cortou metade da onda, então, a gente chama esse circuito aí de ceifador. Então, o circuito ceifador é aquele que corta um pedaço da onda. Ele tira, né, uma determinada parte da onda aí. Então, eu tenho aqui, para esse circuito, onde eu tenho uma onda quadrada, do tipo quadrada, que tem, né, um determinado período aí, uma parte positiva e uma parte negativa, de entrada. Então, esse é o círculo de entrada. O meu círculo, a minha tensão de saída, então, minha tensão de saída vai ser nessa forma que está aqui, onde só passa a parte positiva e a parte negativa não passa. Essa parte negativa não passa. Então, essa é a minha saída. Um outro circuito de corrente alternada aí, mais do tipo triangular, né, de entrada, onde eu tenho uma entrada triangular para ele, né, vai acontecer a mesma coisa. Vai passar o circuito, a parte positiva, quando eu tiver polarizado positivamente o meu diodo. Nesse caso, então, eu posso ir analisando ponto a ponto cada um dos valores aqui, ó. Minha entrada, ele vai estar passando, e pensando nesse aqui como se fosse um diodo ideal, ele vai estar passando nesses valores aqui, e vai seguindo, vou seguindo aqui. Quando eu inverto, ele está polarizado reversamente. Mais aqui e menos aqui. Daí, só passa essa parte aqui, a primeira parte da curva. Uma variação desse circuito ceifador que a gente pode observar é quando a gente coloca uma fonte de tensão em série com o diodo. Essa fonte de tensão em série com o diodo aí, ela vai causar um efeito, né? E um efeito, quando eu tenho uma entrada desse tipo aqui, ou seja, de corrente alternada, né? Tensão alternada no caso, né? Seguinte, primeiro vai passar a parte positiva do circuito, então tá aqui, vai passar a parte positiva do circuito, a gente contando ponto a ponto aqui, somada com esse nível DC, dessa fonte, dessa bateria aqui. Então eu tenho um nível DC aqui que vai somar. Então ele começa a partir desse ponto aqui, ele começa do zero, começa a somar. E vai chegando até chegar no pico máximo que está aqui. Então esse pico máximo aqui vai ser esse valor de entrada que eu tenho, mais
5 volts. Então aqui eu tenho um valor de 25 volts, né? Nesse pico máximo que está aí. E vai acontecer isso, ele vai conduzir, o diodo vai conseguir conduzir, porque ele está polarizado diretamente. Vai conduzindo, né? Até eu abaixar a tensão nesse ponto que está aqui, ó, até chegar nesses pontos aqui. E quem está mandando ainda é essa tensão de 5 volts. Então ele continua. Continuando, até que está mandando aqui, então, é uma tensão menor que 5 volts. Enquanto essa tensão for menor que 5 volts, eu estou passando essa onda está passando aqui. Então eu tenho esse trecho de onda que está aqui, ó. A partir de que essa tensão reversa que está aqui, que agora é menos aqui e mais aqui, e está sendo reversa com ela, ele simplesmente corta, não deixa passar até voltar ao ciclo normal. Então ele vem aqui e simplesmente ele corta até voltar ao ciclo normal. Então o que acontece? Eu tenho aqui então uma saída que foi deslocada de 5 volts por causa dessa bateria, por causa dessa fonte DC. Aí. Se eu colocar o diodo em paralelo com a saída, então agora ele está em paralelo com a saída que eu quero, e colocar qualquer uma dessas entradas senoidais aqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai curto-circuitar, ele vai fazer com que isso aqui seja um curto-circuito quando eu estiver nessa metade positiva da entrada. Nessa metade positiva da entrada que está aqui. Ou seja, a saída vai ser igual a 0 volts para o diodo ideal. Poderia ser, então, uma saída de 0,7 aqui, ó, né? Mais 0,7. Aqui. Para o diodo ideal, esse aqui eu estou colocando. Quando a onda passa na entrada agora, ela vem para a parte negativa, eu inverti a polarização do meu circuito. Na hora que eu inverto a polarização, né, esse diodo já não é mais um curto-circuito, ele já não conduz mais. O que vai acontecer? Né? O que tiver nesses dois terminais aqui é o que vai ter nesses dois terminais aqui. Vai passar essa tensão. Então ele funcionou como um ceifador positivo. O anterior era um ceifador negativo, porque ele ceifava a parte negativa. Esse ceifa a parte positiva. Até a próxima, pessoal.